Primeiro, a gente tem que compreender a Bíblia como documentos históricos que foram construídos ao longo de séculos. Talvez a gente tenha aquela compreensão que ela chegou até nós como a gente conhece hoje, esse livro com uma capa dura, com um zíper bonitinho que enfeita as nossas casas. Mas são resultado de documentos que foram escritos por autores diferentes, em lugares diferentes, em tempos diferentes. Quando a gente vê a Bíblia deste formato que você enunciou, se torna uma leitura um pouco analfabeta. Não estou dizendo que é a seu respeito, mas é um risco de muitos cristãos, inclusive, pegarem textos isolados das Sagradas Escrituras e tirarem conclusões. A exegese bíblica, que é a ciência, e a exegese é uma ciência que estuda a Bíblia, se pauta na arqueologia, em autores, ao povo que esses documentos são destinados, e ela tem um trabalho muito sério e minucioso também de interpretar estes textos. Nós não podemos pegar um texto separado. Respondendo a sua pergunta... Mas essa é a minha questão. Eu estou justamente juntando. Sim, eu entendi. Respondendo a sua pergunta, a Bíblia, como nós conhecemos hoje, de 73 livros, é fruto do Concílio Ecumênico de Trento, que definiu que estes são os textos inspirados. Certo. A partir de então, não entra e nem sai mais nenhum livro destes documentos, da Sagrada Escritura. Só que até ela chegar a essa compreensão, e isso já foi nos primeiros séculos do cristianismo, daquilo que era inspirado e daquilo que não era inspirado, foi uma construção literária que demorou muito tempo. Mas o mais importante é, a gente não pode ler esses textos soltos, paralelos. E por que eu estou falando justamente o contrário do que o senhor está respondendo? Eu estou dizendo que os textos, quando estão juntos, eles não batem. E a escolha dos concílios que vocês tiveram através da violência do Império Romano destruiu grupos como, por exemplo, os gnósticos, que tinham outros textos que tinham lógica, razão, coletividade construída, e vocês simplesmente colocaram fogo neles através do Papa Pio I, que definiu que aqueles grupos não deveriam existir. Eu estou falando o contrário do senhor. A minha pergunta, padre, não é isso que o senhor disse. A minha pergunta é justamente oposta. Por que todos esses concílios pegaram textos contraditórios que só tinham em comum apoiar o Império Romano, apoiar o poder de dominação da Igreja Católica, e os outros cristãos foram isolados? Esse é meu ponto. E eles se contradizem. A minha fala foi até rápida para o senhor falar. Por que os textos escolhidos por esses homens sábios são inspirados por Deus, e eles se contradizem, e textos que até complementam tiveram que arqueologicamente serem achados. Se o livro é tão confiante, por que eu preciso de arqueologia? Em primeiro lugar, não foi a Igreja Católica que definiu, principalmente falando do Antigo Testamento, quais seriam os livros inspirados. A gente herda uma tradição que é judaica, muito antes do cristianismo de Jesus Cristo. Então não tem base, por exemplo, você falar que é a partir da queda do Império Romano que a Igreja definiu quais os livros